Boa noite para todos. Se vocês puderem me dar um sinal, se vocês estão me ouvindo bem, no chat. Lá o Alexandre falando boa noite. Legal. Então, se vocês estão me ouvindo, já fico tranquila. Então, primeiro, agradecer a participação de vocês hoje. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa pós-graduação, né, na parte de segurança de alimentos. E aí, apenas antes de eu compartilhar aqui minha tela e falar um pouquinho, a gente sair falando muito, queria primeiramente me apresentar. Então, eu sou a Carolina, hoje estou no Bureau Veritas na área de projetos educacionais, como coordenadora técnica. De formação, sou engenheira de alimentos, por isso essa jornada, né, na área de alimentos. Trabalhei um bom tempo na indústria de alimentos e depois segui também para sistema de gestão integrado, trabalhando com outras normas de sistemas de gestão. E hoje também tive o prazer de ajudar na montagem, né, e na elaboração do programa da pós-graduação. E aí que eu quero conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho sobre, pensando até muito, né, no que foram as minhas dificuldades durante a minha jornada profissional. Tudo bem que ela ainda está acontecendo, mas pensando muito nessas dificuldades, nas necessidades de aprendizado, de conhecimento, em muitas trocas com outros profissionais, né, que nós temos contato, e com a ajuda, né, de vários profissionais é que nós acabamos desenvolvendo esse programa, né? Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, e aí, vou voltar aqui o meu compartilhamento para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto, né? Quando a gente fala de segurança de alimentos, né? A gente, o pessoal está falando que vocês estão ouvindo muito alto. Deixa eu abaixar aqui, vocês conseguem regular o volume, tá bom? E veja se ficou melhor. Se vocês precisarem falar comigo, tirarem dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem usar o chat, tá bom? E aí, ao longo do bate-papo, eu vou trazendo essas respostas e tudo mais. Se às vezes passar uma pergunta ali no momento que vocês fizerem, que eu estou dando sequência em algum assunto, no final, qualquer coisa, eu olho e volto todas as perguntas, né? Mas, bom, falando, né, nessa questão do profissional, né, da segurança de alimentos, isso tem vindo muito à tona, né, até por conta dos acontecimentos, né? E eu acho que tem muita questão envolvida do próprio perfil do consumidor, né? Se nós falarmos de 20, 30 anos atrás, o perfil do consumidor era outro, né? Então, hoje o consumidor ele está muito mais preocupado com a segurança dos alimentos. Mas quando a gente fala disso, né, dentro de uma organização, né, hoje em dia, qual que seria, né, a figura, né, do profissional de segurança de alimentos, e como que a gente vê, né, os desafios e as tendências, né? Então, queria trazer uma pergunta para vocês, se vocês tiverem aí
com o celular na mão, vocês conseguem fazer a leitura desse QR Code que eu coloquei aqui na tela, pensando nesses desafios e nessas tendências, né? Como que é o perfil, né, do profissional que hoje, né, vem para trabalhar nessa área? O pessoal, vocês estão conseguindo ver aqui o QR Code? Se vocês estiverem com alguma dificuldade, vocês podem me falar aqui no chat, ok? E aí eu vou compartilhar aqui com vocês as respostas. Vocês estão conseguindo responder? Conseguiram responder? Abriram? Estou vendo aqui algumas respostas enquanto isso. Então, pensando nesses desafios e nessas tendências, né? Como que vocês enxergam o profissional da área de segurança de alimentos? Então, se vocês puderem responder para mim, como que é essa visão de vocês hoje, como que vocês enxergam, né? Pensando nas indústrias, nas empresas, em toda a cadeia de produção, porque a gente não tem só a indústria, né? A gente, quando fala do tema de segurança de alimentos, isso extrapola, né, os limites de uma fábrica. A gente está falando de fornecedores, a gente está falando de profissionais e organizações do ramo de distribuição, de transporte, de armazenamento. Então, como que vocês enxergam os profissionais que trabalham hoje com a segurança de alimentos? Então, estou recebendo aqui algumas informações, vocês colocaram aqui. Deixa eu ver aqui, vou compartilhar com vocês as palavras que estão vindo para mim. Vou dar mais um tempinho para o pessoal responder. Então, lá, vocês colocaram, né, multitarefas, muito legal isso. Uma pessoa que está com, às vezes, um foco muito grande mais na parte de validação, verificação, né, vocês colocaram aqui um vigilante da segurança. Precisa ser um profissional contextualizado, muito legal isso. Atento, claro, né, sempre um perfil de mais crítico, né, em relação aos processos, né, isso acontece mesmo. Vou esperar o pessoal responder. Pessoal, quem não respondeu ainda, vou compartilhar aqui o QR Code de novo, para vocês poderem responder. Deixa eu ver aqui se, enquanto isso, o pessoal teve mais respostas aqui. Vou atualizar, às vezes vieram mais respostas. E eu volto daqui um pouquinho nesse material aqui que vocês me ajudaram. Então, realmente, né, quando a gente vê esse profissional, né, da área de segurança de alimentos, a gente fica muitas vezes ligado, né, só ao processo, a ser uma pessoa, a gente brinca, né, às vezes é aquela pessoa crítica, cri-cri, que só cobra os outros para ver como as coisas estão acontecendo. E muitas vezes, né, isso fica meio que desfocado, né, da gestão organizacional da empresa, né? Então, muitas vezes a gente encontra o profissional que é a pessoa lá, a figura, né, que cuida de segurança de alimentos, e a gente tem todos os outros gestores, e falando de gestão estratégica, isso e aquilo, e aí muitas vezes vem na minha cabeça, né, gestão estratégica ou segurança de alimentos, né? A empresa está fazendo processos pensando em segurança de alimentos, e aí tem lá uma outra
um outro planejamento estratégico sendo desenvolvido em paralelo, falando de rentabilidade, isso e aquilo. E aí, às vezes, as coisas parecem acontecer muito em paralelo, né? E aí, quando eu vejo, a gente enxerga isso, e a gente vê, às vezes, o profissional de segurança de alimentos com um perfil extremamente técnico, isso, às vezes, poxa, será que essa pessoa, né, ou as pessoas, né, a equipe em si, inclusive, de segurança de alimentos, da ESA, é desconexa, né, da gestão estratégica, né? Quando a gente fala muito sobre isso, vem, poxa, quem que é esse profissional, né? E a ideia, na verdade, né, é que esse profissional, ele não deve ser um profissional que seja à parte, né? Tem lá a equipe de segurança de alimentos e tudo mais, e um outro profissional, os outros gestores falando de estratégia da organização. No fundo, né, o foco de um sistema de gestão de segurança de alimentos, tecnicamente falando, sim, tem o foco em alimentos seguros, né? Mas quando a gente olha o perfil desse sistema, né? Quando a gente começa a falar de fornecedores, quando a gente começa a falar de transportadores, quando a gente começa a falar de distribuidores, e a gente olhar só para um viés técnico, será que isso faz sentido, né? Será que a gente está falando só tecnicamente? E então, poxa, estou tentando negociar com um fornecedor, sendo que esse fornecedor ele precisa garantir segurança das minhas matérias-primas, né? A segurança de alimentos nas minhas matérias-primas. Mas não tem a questão estratégica de fornecer no prazo certo, com um custo viável e por aí vai. E aí a gente começa a ver que, poxa, as coisas elas não são separadas, né? E quando a gente olha muitas vezes, né, quando a gente vai auditar empresas que têm, né, um sistema de gestão de segurança de alimentos, né, estruturado, certificado, a gente encontra alguns tipos de objetivos, né, do sistema de gestão. Por exemplo, redução de falhas no PCC-X, lá no detector de metais do Invase, né, em 50% no ano. Aí a gente vê lá outro objetivo, redução de não conformidades nas inspeções de programas de pré-requisitos, né, para no máximo 3 não conformidades a cada 3 meses. E a gente olha um outro objetivo lá, reduzir a reclamação de consumidores para no máximo 2 reclamações por tonelada produzida. E a gente olha isso, né, tecnicamente, e fala, faz sentido, né, para segurança de alimentos. Mas como que a gente define bem esses indicadores, né? Será que isso está alinhado com a estratégia da empresa? Ou muitas vezes a gente está definindo esses indicadores e esses objetivos só para ter um sistema de gestão de segurança de alimentos, né? Então, quando a gente pensa em formar um profissional que esteja realmente atento, contextualizado, que foi o que vocês trouxeram, né? A ideia é transcender um pouco essa parte técnica, né? E trazer um viés realmente de estratégia e de gestão, né? Quando a gente trabalha isso, né? Falando em estratégia, a gente olha lá, às vezes, alguns objetivos, né, da organização, como aumentar 10%, né, da rentabilidade em relação ao ano anterior, ou aumentar 5% de market share. E aí a gente fala assim, será que esses objetivos aqui de segurança de alimentos faz sentido em relação à estratégia organizacional? Será que a gente está falando da mesma coisa? Será que a gente está olhando para o mesmo caminho,
né? E aí a ideia, né, é que esse profissional que cuida, né, que é o guardião, né, do sistema de gestão de segurança de alimentos, a ideia é que esse profissional agregue valor para os dois lados, né? Ele precisa, sim, ter muito conhecimento técnico, né? E aí, isso é muito importante, mas esse conhecimento técnico, se ele não tiver alinhado com a estratégia organizacional de uma empresa, as coisas não vão seguindo junto e muitas vezes a gente perde muito, né, no fator convencimento da importância de um sistema de gestão como esse, né, com esse foco, e aí a gente fica muito só naquela questão do, é compliance, né? A gente tem que ter para atender um requisito legal, lá da Visa ou do Ministério da Agricultura, ou eu tenho que ter para atender um cliente. E se a gente entra nessa cadeia, né, fica a questão, muitas vezes, do qual é o real sentido disso para a organização. Né? Qual é o benefício disso para a organização? Então, esse profissional, ele precisa ter um conhecimento amplo para, sim, fazer a sua atuação técnica, mas também ser um profissional que consegue ajudar na estratégia organizacional, trazendo mais próximo, né, os processos produtivos, né, ou todos os processos de serviço, quando a gente está falando às vezes de uma empresa de distribuição, que também precisa focar em segurança de alimentos, para a estratégia organizacional. E essas coisas, né, que a gente está falando aqui, elas se conectam, né? Então, sim, falar de segurança de alimentos é parte da estratégia da organização. E não é só porque a estratégia da organização, porque o meu cliente me pediu, e se eu não tiver esse sistema de gestão implantado, eu não vou conseguir vender e aí eu perco o cliente, né? A ideia aqui é que a conexão é única e esse profissional, ele precisa ter essa visão. Porque quando a gente fala, né, de aumentar a rentabilidade, isso tem a ver com segurança de alimentos. Porque o reduzir desvios em pontos críticos de controle, isso reduz retrabalho, isso reduz reprocesso, isso reduz perda de matéria-prima, isso reduz várias outras coisas que possibilitam a rentabilidade. Quando a gente fala de objetivos ligados, né, à questão de reclamação de cliente, aonde às vezes eu vou ter um contaminante ou qualquer coisa por conta de um desvio bobo de boas práticas de fabricação, aí esse cliente entra na rede social e faz uma reclamação no Reclame Aqui e coloca a organização extremamente exposta na mídia. Você acha que essa empresa, com essa imagem, vai conseguir aumentar market share? Ou seja, vai conseguir abraçar mais mercado? É claro que não. Então, é óbvio que esses objetivos e esse foco da segurança de alimentos, ela tem tudo a ver com a estratégia da empresa. E é essa visão, né, que o profissional precisa ter para conseguir permear os vários processos com essa visão técnica, mas ao mesmo tempo uma visão estratégica para que a gente consiga desdobrar os objetivos estratégicos no sentido de levar para a operação e materializar isso. E a operação, a gente conseguir envolver e engajar a operação de tal forma que esses resultados esperados estrategicamente sejam atingidos. Então, precisa ter um caminho, né, de vai e vem, vai e vem.
E é esse caminho que esse profissional precisa estar lá percorrendo, né? E super conectado. E aí, quando eu venho falando, né? A segurança de alimentos é algo muito técnico. Sim, a gente tem a parte, né, técnica de conhecer processos, a gente precisa conhecer de normas, de regulamentos, né? Precisa ter todo um conhecimento lá de microbiologia, perigos alergênicos, isso e aquilo. Isso é fundamental. Mas não é só isso, né? A segurança de alimentos, ela não está num viés só técnico. Ela tem o viés técnico? Tem. Mas ela também tem um viés de gestão. E isso começa, então, nos trazer um questionamento muito grande. Qual é o profissional que o mercado busca? É um gestor ou é um especialista? Né? Então, a pergunta, ela vem assim, a ser até, né, aquela coisa, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Tem que ir para um lado, é para o outro. E aí o pessoal está trazendo uma pergunta aqui. O curso será exclusivamente ministrado por engenheiros? Então, bem nessa pergunta, né, que é bem interessante trazer um pouquinho a questão aqui, a ideia é que a gente aborde nesse curso algo que transcenda as questões técnicas, né? A ideia é que o curso ele vai trazer, sim, a parte de especialista, teremos vários engenheiros, sim, mas também teremos pessoas da área de gestão e com foco em gestão, né? Pensando no viés estratégico, né? Em como fazer essa conexão da segurança de alimentos, mas com viés estratégico para agregar valor para o negócio, né? Porque não adianta a gente ter uma empresa perfeita no que diz respeito à segurança de alimentos e ela não ser rentável. Não faz sentido, né? O que a gente precisa fazer para que essa empresa ganhe mercado, né? Para que ela saia do lugar comum. E foi pensando exatamente nisso que a gente buscou estruturar esse curso. E aí, quando a gente fala, né, dessa pessoa que, no fundo, ela tem que ser um pouco dos dois, né? Não é ou um ou outro. Precisa ter um papel de gestão, né, de liderança, e precisa ter um papel de especialista, né, de conhecedor do processo. Então, não é uma pergunta, né, que a gente tem uma resposta única. Na verdade, esse profissional, ele precisa estar conectado com as duas coisas. E aí, quando a gente vem falando muito disso, né, há um bom tempo a gente já fala do tema de cultura organizacional. E aí, qual é a grande questão? É muito interessante porque a gente falava muito até um tempo atrás, né, de cultura de segurança do trabalho, cultura organizacional. E aí, o ano passado, aparece cultura de segurança de alimentos. E aí, a gente olha, às vezes, para algumas práticas das organizações e a gente vê que, às vezes, as coisas estão sendo feitas só para cumprir tabela. E aí, a gente olha de novo e fala assim, mas para quê, né? Às vezes a gente gasta um tempo só para ir lá e será que agrega valor? E aí, quando a gente fala, né, de cultura de segurança de alimentos, isso está alinhado com cultura organizacional. Cultura organizacional é estratégia. A gente não tem uma desconexão, né?
ela precisa ser estruturada e trabalhada com metodologias que possibilitem não só eu ter lá um sistema de gestão de segurança de alimentos para atender o meu cliente, mas para que as pessoas ali dentro vivem aquilo. E aí aquilo não é uma dificuldade, não é um pesar, né? Tem uma manutenção desse sistema de uma forma leve, né? Que proporciona melhorias, que traz ganhos, que traz sempre uma alavancagem para os resultados da empresa, né? Então, eu posso, muitas vezes, quando a gente está falando de cultura, ter as pessoas, por exemplo, da organização, pensando até no nível mais operacional, que realizam, por exemplo, atividades de limpeza dos equipamentos e sanitizações. Mas quando a gente começa a trazer isso para um nível de cultura, essas pessoas elas passam a entender, elas executam os processos e elas olham para esses processos com um foco de melhoria. Como eu posso fazer melhor? Como que eu posso otimizar? Tanto no viés da segurança do alimento, né, de técnicas que sejam às vezes mais consistentes, e que realmente ajudem ainda mais para a segurança de alimentos, mas com um viés também estratégico. Será que eu posso fazer esse mesmo processo com menos produto? Será que eu posso fazer esse mesmo processo em menos tempo para otimizar a limpeza e com isso eu ganho mais tempo de produção? Então, esse foco, né, que a gente tem que desenvolver nas organizações, estruturar, só que a cultura de uma organização, ela existe por si só que o profissional que atua na segurança de alimentos, ele precisa ver as questões técnicas, entender o que é a empresa, quais os objetivos dessa empresa para alinhar essa cultura. E para que essa cultura ela seja consistente com metodologias. A cultura ela não acontece por si só. Esse alinhamento de cultura não acontece por si só. Precisa de método, né? Então, a ideia é que nesse nosso curso, sim, a gente apresente métodos para realmente estruturar uma cultura organizacional que tem um foco também em segurança de alimentos. Mas quando a gente fala de cultura organizacional, isso não vai refletir só em segurança de alimentos. Acaba refletindo em qualidade, acaba refletindo na questão de segurança ocupacional, a gente também vai refletir em questões ambientais, porque se eu tiver que fazer menos reprocesso porque um produto foi barrado, né, foi recusado em UPCC, isso significa que eu também estou impactando positivamente na gestão ambiental. Então, você vai usar menos recursos, você vai gerar menos resíduos e por aí vai. E aí, quando a gente fala, né, da integração dos diversos sistemas de gestão. E aí, falar sobre essa questão, né, de gestão em si, em alguns momentos, quando a gente olha a questão de gestão de perigos, né, para a segurança de alimentos, isso é gerir riscos. Então, a gente, quando fala de gerir esses perigos, né, de identificar esses perigos, fazer a análise dos pontos críticos de controle, isso, né, isso tudo é muito importante para a segurança de alimentos, mas isso também é muito importante para a questão estratégica da empresa. Primeiro, para começar, que se algum produto, né, passar num ponto estratégico onde vai um perigo, né, não foi controlado, óbvio que isso pode impactar em mídia,
né? A gente já viu vários casos de cerveja, de morango, de achocolatado e por aí vai, né? De refrigerantes, que o fato de esse perigo, né, ter extrapolado a cerca de uma indústria alimentícia, isso acabou virando um risco organizacional, né? Então, nesse sentido, a gente fala que gerir os perigos voltados para a segurança de alimentos é gerir riscos organizacionais e estratégicos, mas não só no sentido da segurança de alimentos, né? A gente também, como eu acabei de dar um exemplo, o foco também de gerir esse perigo e eu evitar um reprocesso também tem a ver com a questão de ambiental. Então, eu também estou gerindo um risco ambiental, porque eu estou reduzindo o resíduo, e eu também estou, muitas vezes, gerindo riscos ocupacionais, porque aquele processo muitas vezes pode impactar em hora extra e em desgaste da saúde do trabalhador. Então, quando a gente olha para tudo isso, é essa visão que o profissional de segurança de alimentos ele tem que ter. E é isso que a gente quer desencadear nesse curso. Sim, ele vai ser um especialista em segurança de alimentos? Sim, tecnicamente isso é muito importante, a gente vai falar sobre isso, é óbvio. Mas a ideia é que isso transcenda, né? Que o curso ele transcenda a gestão técnica, a questões técnicas, né? E aí, quando a gente está falando, né, dessa pessoa e muitas vezes dentro das organizações, a gente está falando lá de profissionais, né? Eu tenho o profissional da área de segurança de alimentos e eu tenho todas os outros profissionais, pessoal da produção, da qualidade, manutenção, expedição, de logística. E aí, às vezes, as pessoas não conseguem ver a devida importância desses sistemas de gestão, né? E aí, como que o profissional ele precisa agir no sentido de atuar como um influenciador, né? Precisa desenvolver o perfil de líder para poder engajar esses demais parceiros, né? Então, essa pessoa, ela precisa ter esse perfil, né? De trazer para próximo as demais lideranças. E quando a gente fala de implantar, sempre a gente vai ter necessidade de recursos, mas como que esse profissional pode ter ideias, né? Como que a gente desenvolve aí ações para que não seja um impactante de uma implantação os recursos, né? Porque senão a gente fica pensando num equipamento super, hiper, mega blaster e a empresa não tem condições de implantar. E aí só por isso eu não vou implantar? Como que eu posso fazer para fazer diferente, para as coisas acontecerem, né? Então, a gente precisa ter esse viés também. E aí, quando a gente fala de tudo isso, as coisas precisam acontecer de uma forma metodológica, né? Então, eu estou falando de engajar pessoas, eu estou falando de criar cultura organizacional, eu estou pensando em identificar perigos, mas com uma abordagem de riscos. Eu estou falando aqui de gerir recursos e ter ideias mirabolantes para que não impacte na implantação do sistema de gestão, mas nada disso se faz sem método, né? Então, o viés metodológico, que aí é o engenheiro falando, né? Precisa acontecer, porque sem o método, a perenidade de uma cultura organizacional pode se esvair. Então,
não só da cultura, mas como do engajamento, mas como da gestão dos riscos e dos perigos lá voltados para a segurança de alimentos. Então, como que a gente estrutura essa metodologia? É uma metodologia de preenchimento de planilha, cheio de documentos? Sim, a gente tem a necessidade de documentos, mas o quanto isso agrega valor? Será que a gente pode otimizar? Como que a gente faz isso de uma forma que agregue valor, mas que não seja burocrático? Então, esse pensamento, ele precisa estar sempre conectado, né, com os profissionais, porque senão as pessoas acham que um sistema de gestão é algo burocrático, isso eu estou fazendo por conta de atender o meu cliente. E é exatamente desse nicho que a gente quer sair, porque se a gente quer guiar, ajudar uma organização realmente se estruturar organizacionalmente, né, de uma forma estratégica, a visão precisa ser outra. E aí, quando a gente fala de visão ser outra, a gente traz a questão da inovação. É muito importante até diferenciar, né, inovação de criatividade. Né? Criar coisas novas, às vezes nem é tão simples assim, né? A gente precisa, transcender, mas inovar é possível. Fazer as coisas de uma forma diferente, muitas vezes usando os recursos que a gente tem, isso é inovação. É fazer algo novo com o que a gente tem de recursos, né? É reinventar um pouquinho a roda, né? Então, muitas vezes, a gente não está criando nada do zero, mas a gente pode fazer de uma forma diferente que vai se encaixar melhor naquela empresa e que daquela forma os profissionais vão se sentir mais engajados, eles vão entender melhor que a segurança de alimentos é importante, ou eu vou utilizar uma nova metodologia de controle de processos, porque a gente pensou numa forma mais inovadora para poder fazer isso. Às vezes até requerendo menos recursos do que a gente imaginava, né? E aí a gente, óbvio, que tem muitas inovações no mercado. Como que essas inovações ajudam um sistema de gestão de alimentos, né? A gente está falando aí muitas vezes de novas metodologias de embalagem, novos produtos sanitizantes, novas metodologias de análises. O que tem de inovação no mercado que pode ajudar o nosso sistema de gestão e o que nós podemos olhar internamente dentro da nossa organização e inovar? Né? Então, falar de inovação é muito importante, né? Porque isso vai vincular as metodologias que a gente vai muitas vezes desenvolver com a cara da organização para manter esse sistema funcionando, mas agregando valor estratégico. Então, isso tudo, né? A gente está falando, sim, de viés técnico, mas a gente precisa ter uma visão que transcende, né, lá aquela cultura de que a pessoa está dentro de um laboratório, olhando para análises, indo fazer inspeções, né? A gente precisa sair desse mundinho. E aí é pensando nisso, né, que a gente busca desenvolver esses profissionais, né? Então, quando a gente fala desse perfil, quais conhecimentos um profissional de segurança de alimentos precisaria ter, né? Sim, ele tem que ter conhecimento de microbiologia? Tem. Ele vai ter que conhecer processos? Vai. Mas a gente também precisa olhar os processos de uma forma diferente, a gente precisa olhar a organização e os métodos, por exemplo, de fazer uma análise microbiológica. O que eu posso ter de inovação? O que eu posso melhorar o meu processo? O que eu posso retroalimentar? Então,
a ideia, né, é ter conhecimento técnico, mas desenvolver competências que transcendam a parte só de informações, né? A gente precisa ter habilidades, a gente precisa ter um profissional que seja, que tenha atitude diante dessa organização, né? E aí foi pensando nisso que a gente buscou, né, estruturar esse curso de pós-graduação, onde a ideia é que esse profissional ele tenha alguns, o nosso objetivo, né, é que esse profissional ele esteja formado para atuar de uma forma mais integrativa, né, e mais estratégica. Então, hoje, né, a gente vê que muitos líderes, né, assim, acreditam que os papéis são, o papel dos líderes, né, é transformar a sua carreira. E aí, como que a gente precisa, o que a gente precisa, como que a gente se desenvolve? E é claro que a gente se desenvolve, sim, buscando conhecimentos técnicos, mas isso também vem com a parte prática, e isso também vem com a troca, né, de experiências. Então, esse um dos grandes objetivos do nosso curso. Para que a gente tenha profissionais que consigam enxergar, né, a cadeia de fornecimento, e não só uma atuação mais específica na parte produtiva. Então, é pensar de forma realmente estratégica, olhando para a cadeia e como que, inclusive, a gente pode impulsionar o desenvolvimento dessa cadeia, né? Falando, sim, de alimentos, mas a gente está falando de embalagens, a gente está falando de transporte, a gente está falando de armazenamento, a gente está falando de distribuição. A ideia também é que os profissionais sejam capazes, né, de realizar gestão de riscos, né, não sermos só imediatistas, né, e atuar lá quando deu um problema no processo, a gente vai lá e fica apagando incêndio. A ideia é transcender isso e olhar quais são os riscos da organização e esses riscos, o que eles podem, inclusive, impactar em segurança de alimentos, né? Porque falar, às vezes, de uma falta de fornecimento de matéria-prima, que é estratégico, pode ser, ter toda a relação com a integridade do alimento, né? E a manutenção das suas características para o consumo humano e animal. Por quê? Porque quando a gente está falando de segurança de alimentos, a gente também tem o viés de food. A gente tem o viés de food, mas a gente também tem o viés de feed, né? E isso está muito forte hoje no mercado, né? Então, isso é muito importante, né? É algo que o pessoal trouxe aqui no chat, então, que a cadeia, né, ela tem que pensar desde a pesquisa, exato, quando a gente fala ali na parte de inovação, inclusive de desenvolvimento de novos produtos, isso tem que impactar, né, tanto em processos, quanto na cadeia de fornecimento, é todo um olhar, né, que está ali nesse viés de inovação. E precisa pensar desde o início. E aí, quando a gente olha para isso, né, esse profissional ele precisa contribuir para a formação de outros profissionais. Então, é um profissional que precisa ser multiplicador de conhecimento, porque se a gente está falando de engajar pessoas, a gente está falando de levar conhecimento para que essas pessoas sejam capazes de manter ali uma cultura organizacional e estarem dentro dessa cultura, isso requer que esses profissionais sejam realmente formadores de profissionais. Então, precisa ter esse desdobramento, né? E a ideia também, é óbvio,
né? Que é buscar sempre o alcance de melhorias, né? Pensando no desenvolvimento da empresa, né? Não só tenho que ter um alimento seguro, ponto, acabou, mas é o que a gente brincou, né? Não adianta ter uma empresa impecável, falando no que diz respeito à segurança de alimentos, mas essa empresa, ela não é rentável. Então, o quanto que esse profissional consegue atuar na área de segurança de alimentos, mas pensando na melhoria da organização. Sim, com viés em segurança de alimentos, mas também contribuindo para a questão, por exemplo, financeira, né, de marketing, para a questão de qualidade, né? Então, como que a gente pode trazer resultados para a organização como um todo? Então, a ideia é que com esse curso a gente consiga desenvolver esse profissional, mas aí para isso, né, qual que é o caminho? Então, pensando nesse caminho é que a gente trouxe aqui uma solução, que é a especialização em segurança de alimentos, que tem aí 388 horas, acontecendo em 15 meses, com aulas semanais de terças e quintas. A ideia é das 19 às 23 horas, com uma previsão de iniciar em setembro, né? E aí indo até outubro de 2022. E desse curso, né, o profissional vai sair com o certificado de especialista em segurança de alimentos e com a formação de auditor interno de FSSC 22.000, né, do esquema da FSSC. Esse curso, sim, claro, né, registrado no MEC, né, e com um corpo docente, digamos assim, extremamente selecionado, né? Então, são profissionais que são do Bureau Veritas, mas profissionais também do mercado, que têm visões assim diferentes e que vão contribuir para essa formação. E aí a estrutura do nosso curso, né, ela vem estruturada, né, em alguns eixos. Então a gente tem pensando muito aqui com foco estratégico, então a gente trabalhar disciplinas que ajudem esse profissional a focar e a atuar nessa questão estratégica, inclusive de continuidade de negócio. Sim, temos, né, a questão de gestão de riscos e a gestão da segurança dos alimentos em si, pensando com um viés mais técnico. E aí o programa do curso, o pessoal aqui está perguntando, né? Então, o programa do curso, eu vou passar ele aqui, mas o que a gente tem de diferencial são disciplinas que estão voltadas para a gestão de crises e continuidade de negócio, disciplinas focadas em inovação, disciplinas focadas em gestão de conhecimento e competências, a ideia de programas de certificação, que sim, isso é um viés muito importante. Então, não só certificações da FSSC, mas a ideia é trazer um conhecimento sobre outros programas de certificação, inclusive para a cadeia de feed, né, que, por exemplo, é o GMP+, IFS, BRC, outros programas de certificação. E um grande diferencial, que a ideia é também já sair com a formação de auditor interno na FSSC 22.000. E aí, dentro da estrutura do curso, né, então a gente tem dentro do pilar estratégia organizacional, a gente vai ter a disciplina, né, de gestão organizacional estratégica. Temos uma disciplina voltada aqui para gestão de crises e continuidade do negócio. Teremos uma disciplina focada em gestão do conhecimento e competências.
E a outra disciplina falando de programas da qualidade aplicadas à segurança dos alimentos, com foco em que programas, né, o que a gente pode fazer para pensar em questões de melhoria, o que a gente tem, por exemplo, de práticas de Lean que a gente pode usar para implementar em uma empresa do ramo alimentício, que a gente está falando hoje aí de metodologia Agile 4.0, o que tudo isso pode ajudar dentro da estratégia organizacional com foco em segurança de alimentos. No viés de gestão de riscos, então a gente tem uma disciplina específica falando de riscos estratégicos e operacionais, que se desdobra, né, aqui na parte da disciplina de estudos de perigos para segurança de alimentos, e com base nisso, né, a gente tem a disciplina voltada para a implantação de controles operacionais, aí que é um viés um pouco mais técnico, e a disciplina de inovação, né, o que a gente pode ter de trazer de inovação, desde o foco lá em pesquisa e desenvolvimento, que pode ajudar tanto na questão estratégica, como também na questão de segurança de alimentos, né? Será que a gente pode mudar de fornecedor de embalagem por uma embalagem mais barata sem comprometer a segurança de alimentos? E aí? Isso aqui está dentro de inovação. E aí, focando um pouco mais na segurança dos alimentos em si, a gente tem a disciplina, sim, né, de boas práticas e programas de pré-requisitos, a parte de legislação aplicada à segurança de alimentos, a parte de sistemas de gestão de segurança de alimentos, onde a gente vai trazer outros programas de certificação, BRC, IFS, GMP+, e a parte de programas de certificação e auditoria e inspeção para a segurança de alimentos, onde a gente vai trazer as práticas de auditoria, formação de auditor, mas outras possibilidades para a gestão, né, de monitoramentos. Hoje a gente fala muito, né, como que a gente monitora PCCs, como que a gente monitora PPRs, como que a gente monitora programas de pré-requisitos, né? Então, como que a gente pode fazer isso de uma forma sem ser burocrático e que possa retroalimentar os nossos sistemas de gestão? Então, essa é a ideia dessa disciplina. E, por fim, né, temos a disciplina de metodologia de pesquisa, focada aí no trabalho de conclusão de curso. O trabalho de conclusão desse curso é o desenvolvimento de um artigo científico, então é bastante importante essa disciplina para ajudar o aluno a elaborar esse artigo, né? Então, essa é a estrutura do nosso programa, ok? E temos aí previsto para ajudar a trocar experiências aí dentro desse programa. Aqui é o nosso corpo docente previsto. Então, são pessoas que são bastante conhecidas e muito experientes no mercado. Então, tem a Andrea Damian, que ela é auditora de certificação, muito experiente na parte também da parte de educação, além de atuação como na parte de alimentos, tem um viés muito forte na área de embalagens. Tem eu aqui, com a ideia de trazer um pouco da parte mais de estratégia, né? A Daniela Almeida, que também é muito experiente na parte de programas de qualidade, né? Então, tem um viés bastante de engenharia de produção e que contribui muito para a parte de melhorias de processos. A Daniela Gastaldo, que trabalha a vida inteira com a parte de inovação, então, é muito experiente nesse ramo. O Edson Triboli, que milhões de anos de experiência, foi meu professor, sempre trabalhou na área de alimentos, mas também com uma experiência muito grande em
em controles operacionais, em métodos operacionais diferentes. A Fabiana Silveira, ela tem uma experiência muito forte na área de alimentos e na área de embalagens, então trazendo muito um viés de programas focando, né, em fornecedores de embalagem, na cadeia produtiva. A Kátia Cipoli, com uma experiência muito grande, trabalha há anos no Itaú, então pode contribuir muito com a parte técnica e também a parte de inovação. A Luciana Herédia, que é a nossa especialista mora em FSSC no Brasil, então ela é a multiplicadora desse programa de certificação aqui no Brasil. O Luiz Eduardo Santos, que tem uma experiência imensa na área de organização, né, a parte de desenvolvimento de competências, de pessoas, de gestão de pessoas, então trazendo o foco, né, de desenvolvimento de competências, e o Ricardo Ferreira, que vai estar atuando na disciplina de metodologia científica, né? Então, esse é o nosso corpo docente previsto. E aí, só para, já falei um pouquinho, né, dos momentos, né, das aulas e tal, mas só para finalizar aqui, a gente tem a data prevista de início, é dia 14 de setembro, né, e aí finalizando lá em outubro do ano que vem. Um ponto bastante interessante é que nossas aulas serão totalmente online, presenciais, igual estamos aqui, mas online. Então, isso ajuda muito pessoas que estão em lugares diferentes do Brasil. Às vezes a gente tem que viajar a trabalho e isso ajuda bastante a gente não perder o conteúdo, né, do curso. E aqui, para finalizar, dizer que, bom, qual que é o investimento para esse curso. Então, a gente tem esse investimento sendo feito com mensalidades, né? São 11 meses de mensalidade e uma mensalidade de matrícula. Quem estiver participando desse encontro, né? A gente vai ter um desconto, né, na matrícula, e aí, para que vocês possam, né, buscar realmente fazer as inscrições e até terem mais informações sobre a pós-graduação, questões de pagamento e tudo mais, eu deixo aqui o contato da Juliana, que é a nosso ponto focal da nossa área comercial, que está trabalhando com as nossas pós-graduações. Então, aqui deixo o contato dela, tanto o WhatsApp quanto o e-mail. E aí, vocês podem fazer esse contato com ela. A Ju acabou de mandar aqui uma mensagem para vocês no chat, para quem está participando. Ela colocou lá, sou a Juliana, consultora da parte de especializações, e falou para entrar em contato com ela, que ela vai dar um super desconto para vocês. E aí ela colocou aqui no chat, para quem tiver interesse, né, de participar dessa jornada de construção de conhecimento com a gente, quiser ingressar com a gente nesse curso, vai ser muito legal. Eu digo que, assim, foi uma construção de conteúdo, assim, com muito carinho que a gente fez. Então, o ideal é que vocês se inscrevam logo, e aí a Ju está dando um incentivo para vocês. Então, vocês podem preencher o formulário que ela colocou aqui no chat para ganhar um super desconto. Então, deixa eu só finalizar. Esse material depois a gente vai passar para o pessoal que estava aqui no webinar.
mas queria, já que ultrapassando aqui 6 minutos do nosso tempo previsto, agradecer quem está aqui com a gente, participando, dizer que vai ser um curso realmente muito especial, né? A ideia é que a gente tenha uma troca muito grande de conhecimento, que a gente vai ter profissionais realmente muito experientes. Depois, se vocês quiserem, dê uma pesquisada aí no LinkedIn desses nossos professores. E a ideia é trazer pessoas que não são só, que tenham só vivência, né, na área educativa, né, educacional, mas tenham aí experiência de mercado, que isso é o que contribui muito, né, que gera muitas discussões e por aí vai. Então, é isso. Queria agradecer. Se alguém tiver ainda alguma pergunta, fiquem à vontade em colocar aqui no chat, ainda dá tempo de responder. Se não, eu me despeço e agradeço a participação de vocês. E quem sabe a gente realmente se encontra nas aulas que começam aí em setembro. Ficaria muito feliz de ver vocês participando desse curso, tá bom? Muito obrigada. Então, se não tem mais perguntas, eu vou me despedir. E, gente, boa noite e, de verdade, espero encontrar vocês nesse curso, porque vai ser realmente um momento de muita troca, de muita experiência, de muita vivência, de muita prática, e que a gente precisa de profissionais que tenham essa visão hoje de mercado, né? Então, para que a gente realmente se destaque. Então, a ideia é que a gente faça um pouquinho diferente, né? Mas a distância online, mas na proximidade, né? Aqui no tete a tete, a gente tem visto muitos cursos, né? No formato à distância, mas no formato assíncrono, né? Que às vezes dificulta realmente a troca de informações, um aprendizado mais assim mútuo. Então, isso é o que o nosso curso vai proporcionar de diferente, tá? Mais uma vez, obrigado e tchau, tchau. Gente, não percam aí o link do formulário da Ju, que possibilita vocês terem um super desconto aí na nossa pós-graduação. Obrigada, gente, mais uma vez, e até!